tê-los conosco aqui, nesse dia, que é o dia que eu falo que é de celebração de uma agenda que nós do CLP lutamos muito há alguns anos. Essa agenda de política pública baseado em dados e evidências. A gente preparou com muito carinho toda a jornada ao longo do dia de hoje. Sempre tentando nos reinventar, trazer coisas cada vez mais atrativas, diferentes, e fazer com que essa agenda, muitas vezes pesada, de indicadores, elas se tornem cada vez mais leves, palpáveis e tangíveis para aquilo que a gente deseja, que é trazer transformação social. Primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre a nossa programação, eu queria chamar aqui ao palco a Denise Pascoal. A Denise é uma grande parceira do CLP. Eu falo que esses rankings, eles só ficam de pé porque a gente tem parceiros. E a Denise é sócia fundadora da Tendências, a Tendências Consultoria, uma grande parceira do CLP. Obrigado mais uma vez por essa parceria, Denise. Preciso de um microfone para a Denise, por gentileza. Está chegando o microfone. Denise, muito, muito obrigado, viu? Obrigada, Tadeu. Um prazer estar aqui. Nossa, é difícil essa arena aqui. Olha para todos os lados. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Como o Tadeu apresentou, eu sou uma das fundadoras da Tendências, que é a responsável técnica pela elaboração do ranking. A gente lá na Tendências tem um carinho muito grande pelo ranking de competitividade. Já tem mais de 10 anos esse trabalho. Fico muito feliz. Hoje são 10 pilares e 100 indicadores, né? A gente começou com bem menos indicadores. Agradeço a contribuição dos estados, que contribuem bastante para que o ranking evolua a cada ano e também que ele seja essa ferramenta importante de gestão de políticas públicas que ele é hoje e também para os investidores de olhar e ver onde melhor, né, está instalado. Acho que em tempos pós-reforma tributária, cada vez mais vai ser importante que os investidores olhem os aspectos competitivos de cada uma das unidades de federação. Então, é um grande prazer estar aqui. Como a gente já falou em outras vezes, tem toda no site do CLP, tem toda a metodologia do ranking, toda a descrição de cada indicador. A gente tem uma série de critérios para incluir um indicador dentro do ranking, e os principais deles são que ele seja um indicador fim e não um indicador meio, que ele seja disponibilizado de forma pública por alguma entidade que coleta estatísticas e que ele seja relevante para aquele pilar. Acho que é isso, Tadeu. Então, agradecer mais uma vez. É um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser uma manhã extremamente enriquecedora para todos nós. Nós que agradecemos, Denise. Obrigado, viu? Seguindo nessa lógica de parceria, obviamente, a gente não poderia de chamar aqui... Já é o nosso 3º ano dessa parceria entre CONSAD e CLP. Aqui eu agradeço a todos os conselheiros e conselheiras do CONSAD pela uma parceria, diz muito em confiança, em relação de confiança. E isso o quanto que a gente tem hoje. Então eu queria chamar aqui o Samuel, presidente do CONSAD e secretário de administração do Piauí. Samuel, por favor. Bem, dá um caloroso bom dia aqui, mais uma vez, para essa comunidade do CONSAD. Bom dia, CONSAD 2025. Bom dia a todos e todas. Olha só, pessoal, esse dia 2 do CONSAD é um dia importante para a gente, esse Congresso de Gestão Pública, porque essa parceria com o CLP, com o Centro de Liderança Pública, nos permite fazer uma programação muito especial de reconhecimento do trabalho de quem conduz a gestão pública nos estados, nos municípios, mas não só conduz como nós, secretários, gestores, diretores, superintendentes, mas, de fato, representa o povo dos estados, das unidades federadas estaduais. Então, Tadeu, um momento especial para a gente, esse segundo dia, pelo
consecutivo no CONSAD, porque a gente recebe governadores, recebe prefeitos, e você, né, junto com todos os parceiros do CLP, apresenta para o Brasil, né, um ranking e uma série de dados, evidências, que permitem o direcionamento e a condução das políticas públicas em todo o território nacional, que é o ranking de competitividade dos estados e um ranking de competitividade dos municípios. Isso fortalece o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Congresso CONSAD com a produção científica. Então, os artigos que são apresentados hoje aqui em 9 salas simultâneas, né, quase 300 artigos, né, conduzidos, avaliados por um comitê científico muito sólido, que já trabalha, aqui é o 14º Congresso, né, do CONSAD, trabalha de forma muito sólida um comitê científico. Esse ano temos mais de 30 avaliadores acompanhando as apresentações desses artigos científicos. Então, essa base de conhecimento, esse compartilhamento generoso que os especialistas do Brasil inteiro vêm para esse congresso, né, trazer para a comunidade acadêmica e para os técnicos e gestores, se soma aqui nesse segundo dia ao trabalho que de fato é liderado pelos governadores dos estados. Então, esse dia 2 do CONSAD, mais uma vez, pela 3ª vez consecutiva, abrilhanta esse evento, fortalece o nosso Conselho de Secretários Estaduais de Administração. E, Tadeu, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Quero aqui agradecer que você, além de formar quadros através dos cursos, das preparações que você faz, dos eventos que você promove pelo CLP, né, ex-secretários de Estado de Planejamento e Gestão, de várias áreas da gestão pública, são formados pelo CLP. Você tem gerações aí já formadas, preparadas para servir a população. E aqui, nesse segundo dia de muito reconhecimento, de muita gratidão ao trabalho dessas pessoas, a gente tem o prazer de receber governadores e prefeitos para que a gente conheça, de fato, como são as mentes que lideram a população e lideram as suas equipes técnicas. Parabéns ao CLP, obrigado a todos e todas, mais uma vez, por estarem presentes nesse CONSAD 2025 e um excelente dia de evento. Obrigado, Samuel. Valeu, obrigado. Valeu, doutor. Pessoal, baixar um pouco a luz, porque eu quero começar falando sobre sonhos, sobre sonhar. Todos e todas têm o direito de sonhar. Toda organização tem o direito de sonhar. E sim, nós do CLP somos movidos por um sonho. Um sonho de ver um país em que a administração pública seja capaz de promover transformação social. Um sonho de ver cada vez mais líderes que coloquem o cidadão no centro, no foco da política pública. Um sonho de ver governos tomando decisões baseado em dados e evidências e não em achismo. Um sonho de ver um país em que o cidadão olhe para o Estado e confie no Estado, e o Estado possa, sim, desempenhar o seu papel com responsabilidade, transparência e eficiência. Esse, pessoal, é o nosso sonho, e ele nos trouxe até aqui no dia de hoje. E a gente não fecha os olhos para problemas e desafios. Pessoal, quantos problemas e quantos desafios hoje aconteceram e eu vou compartilhar com vocês. E aí, pelo contrário, a gente segue enfrentando esses problemas e esses desafios com os pés no chão, sim, mas com um olhar para o futuro. A gente acredita no poder da mudança. E o poder da mudança vem com muita transpiração, com muito trabalho árduo no dia a dia. Daí, nesse contexto, que surgem os rankings de competitividade. Eles surgem de um compromisso nosso com a verdade dos dados. Cada indicador, cada pilar, cada posição no ranking significa uma janela de oportunidade,
de ver melhorias e também, sim, de encarar desafios. Os rankings, eles são, ao mesmo tempo, um espelho e um farol. Um espelho que reflete com nitidez o desempenho de estados e municípios brasileiros. Mas é um farol capaz de iluminar caminhos de inovação, caminhos de eficiência, de transparência e de boas práticas. Os rankings, eles não estão aqui para julgar ninguém, eles estão para impulsionar. Os rankings não estão aqui para criticar ninguém. Quem somos nós? Eles estão aqui para inspirar. E é aqui que faz sentido, pessoal. O sonho só faz sentido quando a gente sonha coletivamente. A gente tem que sonhar juntos. E esse sonho juntos, alimentando redes de pessoas que acreditam, sim, num Brasil melhor, num Brasil do futuro. Sejam muito bem-vindos ao lançamento dos Rankings 2025. Nossos rankings se tornaram ferramenta primordial para as gestões municipais e estaduais. O dado de ranking elaborado pelo Centro de Liderança Pública. Eu descobri o ranking de competitividade do Estado. Foi divulgado o ranking de competitividade da cidade brasileira. E a CLP Brasil, através do ranking de competitividade. O Rio Grande do Sul subiu para a 5ª posição no ranking da competitividade dos estados. Mas a gente não faz nada sozinho. Nosso trabalho só faz sentido porque é construído com quem acredita em uma política pública mais justa, eficiente e transparente. Bom, pessoal, como que vai funcionar o nosso dia de hoje? Pela manhã, vamos olhar para os estados. À tarde, vamos olhar para os municípios. De manhã, 2 painéis de governadores e o nosso querido Prêmio de Excelência em Competitividade. O prêmio que eu brinco que é o Oscar da política pública brasileira. Então, esse é o funcionamento no dia de hoje. Então, vamos ao que interessa. Eu gostaria de começar aqui trazendo o vídeo dos resultados 2025. Que bom ter você de novo aqui, acompanhando os resultados do 14º Ranking de Competitividade dos Estados do CLP. Neste vídeo, vamos resumir os resultados de 2025, feitos em parceria com a Tendências Consultoria, com indicadores de todos os estados brasileiros. Vem comigo! O ranking é um diagnóstico importante para elaborar e acompanhar políticas públicas nos 4 cantos do Brasil. Os resultados que você vai ver agora também pautam a cobertura da imprensa e movimentam as redes sociais. O objetivo do CLP é trazer pautas propositivas e republicanas baseadas em dados que ajudam a qualificar o debate público e fomentar iniciativas com foco no bem-estar das pessoas. E também gerar o que a gente chama de desconforto positivo, que é uma competição saudável entre os governos, onde quem sai ganhando é o cidadão. O ranking é construído a partir de dados públicos de diversas fontes divulgadas nos últimos anos. São considerados 100 indicadores organizados em 10 pilares que impactam diretamente a vida dos brasileiros: infraestrutura, educação, segurança, sustentabilidade e por aí vai. Em 2025, temos um novo dado incluído no pilar de segurança pública, o indicador de feminicídio. No novo site do ranking, você pode baixar o relatório completo, conferir a metodologia e o peso de cada critério. Nessa nova análise, apresentamos os estados que lideram cada pilar do ranking de competitividade. São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados com maior número de pilares em destaque. Menção também para o Maranhão, que saltou impressionantes 18 posições e chegou à vice-liderança em solidez fiscal, o maior avanço individual em um pilar entre todos os estados. Agora, vamos dar um giro pelas regiões, começando pelo norte. Rondônia subiu 3 posições e lidera no ranking geral. Roraima também avançou e é líder no pilar potencial de mercado e 6º em capital humano. Os demais estados da região caíram posições.
principalmente o Amazonas e o Pará, que recuaram 6 e 4 posições respectivamente. No Nordeste, o destaque é o Rio Grande do Norte, avançando 8 posições, o maior salto na colocação geral do ranking de 2025. Sergipe também cresceu bem e chegou à 12ª posição. Os dois estados tiveram avanços expressivos em segurança e sustentabilidade ambiental. E no novo indicador de feminicídio, Sergipe tem o segundo melhor resultado. O estado líder da região segue sendo a Paraíba e Alagoas teve a maior queda na região. No Centro-Oeste, nada mudou em relação ao último estudo. O Distrito Federal manteve a liderança na região e assumiu a liderança nacional nos pilares sustentabilidade social e ambiental. Goiás é o 4º melhor em eficiência da máquina pública. Mato Grosso se destacou em solidez fiscal e Mato Grosso do Sul tem a vice-liderança no pilar capital humano. Tudo igual também na região sul. Nenhum estado trocou de posição. Santa Catarina mantém os melhores resultados da região e lidera o ranking nacional em segurança pública e capital humano. O Paraná se destaca em sustentabilidade ambiental e eficiência da máquina pública. O Rio Grande do Sul lidera os pilares eficiência da máquina pública e inovação. São Paulo continua na liderança geral do ranking, posição que ocupa desde a primeira edição. É o melhor estado em infraestrutura e educação. Minas Gerais e Espírito Santo inverteram de posição e o Rio de Janeiro caiu mais 2, chegando à 15ª colocação. Destaque para a solidez fiscal do Espírito Santo, com os melhores números do país nesse pilar. Minas aparece entre os 3 melhores em educação e capital humano. Agora, veja no mapa os estados que mantiveram, subiram ou caíram de posição em relação ao estudo do ano passado. O ranking dos estados mais competitivos do país em 2025 ficou assim. No top 10, poucas mudanças, com predominância dos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São Paulo, Santa Catarina e Paraná seguem no topo. O meio da tabela tem grandes variações, com destaque para Sergipe, na 12ª posição, e Rio Grande do Norte, na 16ª. O Pará caiu 4 posições e, junto com o Acre e Amapá, figura nas últimas colocações. No site do Ranking de Competitividade tem mais. Confira os novos relatórios e explore os 10 pilares. Baixe o relatório completo e use a plataforma no seu dia a dia. Todos os dados estão abertos e disponíveis em rankingdecompetitividade.org.br. Pessoal, a gente trabalhou muito para que os dados fiquem cada vez mais fáceis, acessíveis para todos e todas. Então, eu convido a vocês, depois aqui do evento, a visitarem o nosso site. O site está completamente remodelado. Tem 1 ano que a gente vem trabalhando nesse site para ele ser um dashboard vivo em que vocês possam verificar todos os dados que refletem um raio-x do nosso país. Eu falei no começo em desafios. E se algo que nós do CLP a gente trabalha é com muita transparência e quem nos conhece sabe que sem muitos protocolos. Hoje pela manhã, eu divido com vocês, a gente teve, e aí que fica o desejo meu e do time do CLP de melhoria para 2 governadores que estavam confirmados, João Azevedo da Paraíba e o Fábio Mitidieri de Sergipe, os 2 hospitalizados. Tão bem, mas mandaram mensagem. O João fez uma cirurgia, o Fábio está passando por uma pneumonia forte. Não só isso aconteceu. O Fonteles, hoje de manhã, me ligou. O motor da aeronave dele deu problema, ele não foi autorizado a decolar. Mas é isso, pessoal, é o que a gente falou no começo. A vida é bem-vindo ao mundo real. O mundo real é de desafios e de problemas. E a gente vai se reinventar. Eu queria muito uma salva de palmas para o time do CLP que se reinventa e está espalhado aqui. Eu falo que são os nossos 14 soldados que jogam em todas as posições. Obrigado, time do CLP. Vamos então ao que interessa. Vamos escutar os governadores
e vamos montar esse nosso primeiro painel. Então, para chamar ao palco esse governador que, poxa, eu tenho um carinho muito especial, porque ele, desde a época de prefeito, era muito próximo ao CLP. Todas as vezes que eu ligo para ele, eu peço alguma coisa, eu nunca vi ele falando, Tadeu, não vai ter jeito, ele sempre se coloca à disposição. E é um governador que passou por, literalmente, uma loucura. Eu lembro que logo após a pandemia, ele teve num evento do CLP, e a gente conversando, ele falando, nossa, Tadeu, nunca imaginei de passar por uma pandemia. E logo depois, vieram as enchentes, vieram secas, vieram desafios ainda maiores que só quem esteve lá, só quem vivenciou, tem a noção de tudo que aconteceu. E o mais legal, como que uma liderança pública, como que gestores públicos engajados fazem com que esse Estado ele permaneça na primeira posição em eficiência da máquina pública, primeira posição em inovação e finalista do prêmio em excelência. Governador Eduardo, por favor. Valeu você. Obrigado você. Aonde você quiser. Aqui está em casa. Bom, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Nosso segundo convidado, sob o ponto de vista afetivo, eu falo que eu rodo o Brasil e quando eu abro a boca, as pessoas sabem de onde eu sou. E é um prazer ter essa liderança pública do meu estado natal, vendo fazer um trabalho incrível. Quem sabe vê quando o mineiro chama tudo de trem. E ele tem cada vez mais dito algo que é realmente real. Como ele vem colocando o trem nos trilhos. E Minas Gerais avança 2 posições em eficiência da máquina pública, chega em primeiro lugar da região sudeste em segurança patrimonial, a gente tem falado tanto em segurança pública, é o único estado no top 10 que sobe uma posição. Governador Romeu Zema, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós vamos disputar quem tem mais sotaque. Isso, eu tenho mais, sou do interior. Obrigado. Fica à vontade. Bom, para a gente fechar o nosso trio de ataque aqui dos governadores, queria chamar aqui um estado que, ao longo da história do ranking, vem se mantido na primeira posição dos rankings, tem um desempenho incrível em infraestrutura e educação, sendo primeiro do país. Eu queria convidar aqui o governador Felício. Governador, obrigado, viu? Valeu demais, fica à vontade. Bom, e para mediar esse trio de craques aqui, nós do CLP somos muito agradecidos a parceiros legítimos que a gente tem. E estamos indo para o 3º ano com uma parceria com a Valid, que é uma empresa que tem mudado a agenda de transformação digital no país e tem um DNA muito parecido com o DNA do CLP, que é um DNA de acreditar no futuro desse nosso país. Eu queria convidar aqui o CEO da Valid, o Wilson Bressan, por favor.
Obrigado, viu? Valeu demais. Agora, antes da gente começar o debate, eu falei que a gente fala do Prêmio Excelência em Gestão, que é o nosso Oscar da política pública. E a gente tem 6 finalistas de 333 políticas públicas. A gente vai ver ao longo da manhã bloco das 6, 2 a 2 políticas públicas. A gente vai ver as 2 primeiras agora, vamos assistir junto Rio Grande do Sul como finalista e Roraima. Assim que acabar esses 2 vídeos das políticas públicas, tá contigo, Bressan. Obrigado, gente. Valeu, Tadeu. Obrigado. Tadeu, obrigado. Roraima enfrenta um quadro alarmante de violência de gênero. Em 2021, foi o estado com a maior taxa de feminicídios e estupros. O projeto Potencializando Mulheres é uma resposta direta a esse quadro. A política pública tem foco em autonomia econômica e prevenção estrutural, atuando diretamente com mulheres da cidade, do campo, da floresta e das águas, muitas chefes de família e isoladas territorialmente. Com cursos de qualificação, oficinas e acesso a microcrédito, a política já alcançou mais de 6.900 mulheres em 15 municípios. E no próprio curso, as mulheres já saíam com seu certificado e também com seu kit profissional para dar continuidade ao pequeno negócio. E centenas acessaram o microcrédito e elas puderam, com certeza, fazer a sua atividade empreendedora e devolvemos a cada uma a sua identidade profissional. Recebi uma linha de crédito de R$3.000, fiz curso profissionalizante, investi em maquinário para o meu negócio e de uma produção artesanal eu passei a ter 3 funcionárias, todas mulheres que também conseguiram levar renda para sua família. O Rio Grande do Sul enfrentava altos índices criminais, mas algo começou a mudar. O RS Seguro foi lançado em 2019 e ele tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul um lugar melhor para viver e investir. Ele é vinculado ao meu gabinete como governador e articulações entre secretarias, instituições e mesmo com os outros poderes, com foco na redução da violência, combinando policiamento com políticas sociais. O GSEG integra órgãos de segurança pública e do sistema de justiça. Desde 2019, foram mais de 1.000 reuniões e mais de 800 pessoas envolvidas. Fortaleceu a inteligência policial e integrou as vinculadas à segurança pública. A plataforma do GSEG fornece dados atualizados diariamente para apoiar decisões. Hoje, nós não trabalhamos tão somente com a intuição policial ou na urgência das demandas, mas sim com dados concretos. O GSEG nos permite fazer análise de dados e, com base neles, iniciar um planejamento e execução com muito mais eficácia. Mesmo com a pandemia e enchentes, o programa não parou. Em 2024, o RS alcançou os menores índices de criminalidade desde 2010. Conheça o novo site do ranking de competitividade dos estados e municípios do CLP. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado, Tadeu. Prazer estar com vocês. Governador Felício, governador Eduardo, governador Zema. Muito bom estar com todos vocês. Tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que me coloca aqui no palco como representante da iniciativa privada, que é o sonho que o Tadeu acabou de falar no início da abertura desse evento, porque a gente, de fato, precisa sonhar com um Brasil onde empresas
setor privado e setor público, conseguem enxergar um Brasil que vai funcionar melhor do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista do desenvolvimento social, do ponto de vista da geração de riqueza, distribuição de riqueza, do ponto de vista de um papel mais protagonista em todo o mundo. Por isso que eu estou com muito prazer com vocês aqui. A parceria Vale de CLP tem sido muito produtiva, obrigado pelo espaço. E gostaria de começar com o governador Eduardo Leite, falando um pouco do Rio Grande do Sul, que tem a 5ª posição no ranking geral, mas que tem se destacado em 2 pilares fundamentais, que é o da inovação e da eficiência da máquina pública, consistentemente tem avançado nesses indicadores, tem sido destaque em vários indicadores ao longo de todo o ranking, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais esses 2 pilares que são enablers para a melhoria nos outros indicadores de desenvolvimento econômico, social de todo o Estado. E eu gostaria de compartilhar, que o senhor compartilhasse com todos nós, qual tem sido o trabalho, o principal destaque do seu trabalho nesta gestão, de forma que esses indicadores estão representados e que eles façam essa evolução do Estado do Rio Grande do Sul no cenário nacional. Bom, muito obrigado, pelo convite, estar aqui no CLP, a todos os integrantes do CLP, todos que estão conosco, Zema, Felício, também o governador Riedel, do Mato Grosso do Sul, que está por aqui conosco, a todos os secretários, membros das equipes que se reúnem nesse evento. Destacar, antes de mais nada, a gente conversava sobre isso, entre os governadores, o quanto que estes rankings, que compilam dados, organizam, sistematizam, nos ajudam para orientar as políticas públicas. É claro que você sempre diz, eu sempre digo, você tem que olhar as estatísticas com cuidado. Algumas movimentações muito grandes, para lá ou para cá, tem que ser dissecada, compreendida, entender o que causou aquilo, para a gente poder atuar. E é muito mais do que simplesmente nós vermos quem está na frente de quem, no topo do ranking ou não, mas podermos nos compararmos e estabelecer a partir dali diretrizes de ações para corrigir rumos, melhorar naquilo que mais nós precisamos melhorar. Então, é uma orientação super importante o ranking para nós nos compararmos e entendermos movimentos. O prêmio também, a gente adora vencer o prêmio, já vencemos 2 vezes prêmios de excelência em gestão aqui no CLP, com as reformas que fizemos, com o Devolve ICMS, um programa de devolução de imposto para as famílias de baixa renda. Estamos concorrendo novamente agora com o programa de gestão estatística e segurança, mas mais do que levantar o troféu e ganhar o prêmio, eu gosto de que a nossa equipe também observe quais são os projetos dos outros estados que estão aqui concorrendo, porque significa que passaram por bancas de avaliação, foram medidos, foram acompanhados e são projetos que podem eventualmente ser replicados. Isso é o que deve ser a gestão pública, no final das contas, a gente conseguir trabalhar com base em dados, em evidências e traçar rotas para a gente poder ter um planejamento que nos leve até onde nós desejamos chegar. No Rio Grande do Sul, eu queria destacar que, além de nós estarmos na 5ª posição, eu olho o ranking também na sua jornada. Uma movimentação de um ano para o outro pode estar muito vinculada a alguma situação extraordinária. O Rio Grande do Sul sofreu no ano passado as grandes enchentes, então, por exemplo, sofremos no pilar logística, porque a nossa logística ficou afetada, estradas do Rio Grande do Sul, nós perdemos ali posições. Tenho confiança que com as ações que nós estamos empreendendo, em alguns anos a gente retoma e até, quem sabe, esteja melhor do que estávamos antes, porque o volume de investimentos é muito grande, que a gente está fazendo para não apenas recuperar, mas tornar melhores as nossas estradas. Mas eu acho que é interessante observar também evolução e jornada. O Rio Grande do Sul, antes do nosso governo, ele oscilava sempre entre a 9ª posição, a 7ª posição. Chegou a ter um ano antes que ele chegou à 5ª, mas já caiu para a 9ª posição depois. E agora a gente, depois de ter subido à 5ª posição, a gente tem conseguido manter essa posição e encurtando a nossa distância para o líder lá, que é São Paulo. A gente já conseguiu encurtar em cerca de 8 pontos, pelo menos, aí a nossa distância para a liderança. Ou seja, a gente vai avançando e sustentando esse avanço ao longo do tempo. E esses pilares que tu mencionaste, da inovação e da eficiência da máquina pública, são super relevantes. Inovação, nós temos um ecossistema, você vai lá dissecando o dado, o número de patentes, o ecossistema que nós temos, o número de doutores e pós-doutores,
Tudo isso e estamos trabalhando para reforçar o investimento público também em pesquisa e desenvolvimento, onde ainda nós estamos para trás, fruto da crise fiscal que o Estado enfrentou e que ainda tem, né, lidado com restrições, até por conta dessas demandas extraordinárias das enchentes, mas a gente está mais do que quadruplicando ou quintuplicando o volume de investimentos em inovação no Estado, e no pilar da eficiência em gestão, as reformas que nós fizemos nos ajudaram, né, a trazer o custo da máquina pública para aquilo que é comportável no bolso do contribuinte. Então, acho que a gente teve avanços ali bem relevantes, que são bons exemplos para o Brasil. Queria pegar um exemplo de como o Estado se comportou na gestão da crise do ano passado, e como a gente sabe, todo mundo que participa do processo de startup ou de inovação sabe que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, nessa linha de fazer mais com menos, né, uma crise excepcional, uma resposta excepcional, que pode ser um vetor de desenvolvimento do Estado, juntando com os outros pilares da inovação e da boa gestão, no fundo a gente sempre quer fazer mais com menos, para que a máquina pública seja mais eficiente, para que o cidadão tenha serviços de mais conveniência, e o Estado tem avançado bem nisso. O que o senhor pode compartilhar conosco? Todo mundo aqui passou pela pandemia, né? Todos passamos juntos pela pandemia. A pandemia, nós observamos o que estava acontecendo na Europa, na Ásia, e tivemos, ainda que em prazos de gestão pública estreitos, né, mas alguns meses ou semanas, para nos prepararmos, ampliar leitos nos hospitais, identificar o que estava acontecendo para ir construindo algum plano para o enfrentamento da pandemia. Ainda que, como eu disse, né, tenha sido muito impactante e rápido o atingimento em termos de gestão pública. Agora, pensem na enchente que o Rio Grande do Sul vivenciou, como uma coisa de que em 2, 3 dias você tem 95% dos municípios do Estado afetados por enchentes, porque geralmente quando os estados enfrentam crises climáticas, concentra em algum lugar, né? O litoral paulista lá enfrentou, né? O Zema lá teve em Minas Gerais as situações das barragens são duríssimas. Estou querendo dizer que, não quero competir quem é que sofreu mais, mas nós tínhamos um desafio de extensão de atingimento muito grande. E ensejou, né, um nível de coordenação que teve que ser implementado emergencialmente para socorrer as pessoas, atender essas pessoas, no primeiro momento, conseguir recuperar ligações para atender serviços básicos, né, porque era o oxigênio que não ia chegar no hospital porque a estrada estava rompida. O presídio que foi atingido pela enchente tem que tirar presos e você tem que levar para lá policiais penais para conseguir fazer aquela remoção, o hospital que vai parar porque a subestação de energia que atende aquele hospital, na capital, um dos maiores hospitais do Estado, vai parar porque a subestação de energia vai colapsar. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Então foi um momento muito desafiador para nós e continua sendo desafiador, porque depois você tem que fazer toda a recuperação, e não é simplesmente reconstruir como era antes, tem que reconstruir de maneira resiliente. Então, uma estrada que foi rompida, não necessariamente ela vai ser reconstruída. Não é pegar o projeto anterior dela, contrata alguém para refazer. É um novo projeto, porque tem que ser feita novas galerias, pontes, contenções de encosta que não existiam antes e que vão ter que ser feitas para aquela estrada se tornar resiliente. Então, é um esforço contínuo, né? Muda o plano de governo praticamente. No meio do governo você tem que ajustar o seu planejamento para atender obras e investimentos que não estavam inicialmente projetados e que passaram a estar. Mas nós temos uma equipe muito competente, um sistema de monitoramento, criamos o Plano Rio Grande, a gente sabe onde tem que agir e tenho certeza vai trazer aí um belo exemplo de resiliência climática para todo o Brasil, o Rio Grande do Sul. Quem sabe depois ali no futuro o CLP também não vai poder destacar justamente a reconstrução do Rio Grande do Sul como um exemplo aí, porque eu espero que ninguém passe pelo que nós passamos, mas que todos possam, a partir da nossa experiência, se preparar para o caso de ocorrer, porque infelizmente estamos vivendo tempos de mudanças climáticas que vão trazer eventos extremos como esse, né, estão acontecendo no mundo inteiro, né, outras regiões do Brasil também podem acabar enfrentando. Sem dúvida, aquela situação exercitou muito o músculo de poder fazer o mais com menos, considerar a inovação, replanejar quando as coisas não dão certo ou acontecem coisas inesperadas, assim como a vida real é isso e a gente precisa estar pronto para enfrentar todos esses desafios. Governador Eduardo, eu vou passar para o governador Zema, na sequência a gente faz uma segunda rodada de conversa, mas, governador Zema, eu gostaria de entender um pouco mais, explorar contigo. Minas Gerais é o 6º no geral, é o 2º na região,
mas foi também o único que subiu, né, dentro da região, dentro desse ranking. Está com destaque em educação, sendo o terceiro. Está com destaque também, não sei se, ok, agora estou conseguindo botar lá na tela, está com destaque também na 5ª posição na eficiência da máquina pública e também o 5º em segurança pública. Tem um elemento comum em todo o comportamento de desempenho desse ranking, que é a eficiência da máquina pública e o choque de gestão que você sempre tem dito, sempre tem espalhado, sempre tem sido a referência para todos nós nesse sentido. Para transformar Minas mais competitivo, Minas mais inclusivo. Então, eu gostaria de explorar por quais fatores Minas Gerais pode ser considerado um estado eficiente e um estado competitivo na sua visão. Bom dia, Wilson, bom dia a todos, aos colegas governadores. Primeiramente, parabéns ao CLP pela iniciativa. Como o colega Eduardo Leite disse, é através desses indicadores que nós temos condição, muitas vezes, de direcionarmos os nossos ajustes da melhor forma possível. Minas, só de não estar vivendo um pesadelo, você estava falando em sonho, já fez um avanço extraordinário. Não precisa sonhar tanto, só de não ter pesadelo a sua vida já melhora. E hoje o mineiro não tem mais pesadelo. É um estado muito desafiador. Nós somos o estado do Brasil com mais municípios, 853. Um estado de transição. Nós temos semiárido em Minas Gerais, temos um pouco de São Paulo, um pouco do Rio, um pouco de Goiás. É um estado muito diverso, talvez nenhum outro do Brasil seja tanto. E como o governador Leite falou, um estado também em seríssima situação financeira. E, no início do meu governo, realmente nós assumimos um estado numa situação crítica. Logo na primeira semana de governo, aonde eu trabalho, mais de 400 prefeitos, com trio elétrico, com megafone, fazendo uma manifestação para receber aquilo que o governo anterior não pagou. ICMS, IPVA, verba da educação, verba da saúde. Então, você começar um governo numa situação dessa, na primeira semana, é algo que te assusta. O Eduardo ainda veio, já como prefeito, né? Eu tinha vindo do setor privado. Mas entendi muito a situação dos prefeitos. Eu falo que a gestão pública, para funcionar, ela tem que ser compartilhada. O Estado e os municípios precisam trabalhar a 4 mãos. Fizemos um esforço hercúleo extraordinário para devolvermos para as prefeituras que estavam quebrando. Em Minas, nós tínhamos prefeitos renunciando, porque na porta da minha casa ninguém bate, mas na porta do prefeito, maioria cidades pequenas, todo mundo bate para pedir um medicamento, um transporte, alguma ajuda. Tínhamos prefeitos adoecendo e suicidando em Minas Gerais. Era a realidade lá em 2017 e 2018. Parcelamos esses 14 bilhões, já paguei acho que 11, ainda tem um final para ser pago, demonstrando a boa vontade do Estado, que em vez de sequestrar recurso das prefeituras, passou a devolver o que tinha sido sequestrado. Uma atitude totalmente diferente do governo anterior. Isso voltou a fazer com que o Estado respirasse e ganhasse credibilidade, porque havia uma guerra entre prefeituras e governo do Estado. Então, isso foi determinante. E, a partir daí, as coisas foram acontecendo. Fizemos uma redução brutal de despesas no Estado, entre administração pública, estatais e autarquias, menos 50 mil cargos, algo meio que inédito na história de Minas Gerais. É muita coisa, 50 mil cargos, pouquíssimas empresas no Brasil têm. As contas foram melhorando ao longo do tempo, de um déficit de 11 bilhões em 2018, nós saímos para um superávit de 5 bi o ano passado, uma melhoria praticamente ano a ano. E isso vai fazendo com que
apareça recurso para aquilo que é importante, que é a questão da educação, que é a questão da segurança pública, que estavam literalmente sucateadas. E pior do que o Estado sucateado, eu quero dizer que é a questão também das estatais estarem na mesma situação. Assim que eu assumi o governo, comecei a receber solicitações de agenda do setor produtivo, me falando, ou a CEMIG leva energia para nós, ou eu estou levando a minha fábrica para São Paulo. Ou a CEMIG aumenta a capacidade, ou eu vou para não sei onde. Por quê? Porque a CEMIG, nos últimos anos em Minas Gerais, investiu 0 no Estado e foi investir na Light, na Renova na Bahia, em Belo Monte e Santo Antônio, fazendo politicagem. Então, fica claro que quando a estrutura do Estado, os ativos, as empresas são utilizadas para fazer politicagem e não desenvolvimento econômico e social, a população paga um preço muito alto. E aí, uma reversão total, hoje 100% dos investimentos da CEMIG são em Minas Gerais, vendemos todos esses ativos, a CEMIG voltou a ter foco e estamos fazendo, nessa minha gestão, 200 subestações, já estamos com 140 entregue, em 70 anos a CEMIG tinha feito 400, ou seja, não falta mais energia, ninguém fica 7 anos, 8 anos esperando para ter a sua energia entregue. E isso, eu falo que começa a se transformar num círculo virtuoso. Antes era o contrário, um círculo viciante. Vicioso. Vicioso, isso, um círculo vicioso. E falo que são ajustes que você faz num lugar que melhora outro. Um ponto fundamental é a gestão interna. Não existia reunião de secretariado em Minas Gerais. No mínimo, a cada 15 dias, eu faço questão, como fiz ontem, de reunir numa mesa todos os secretários para que tratemos assuntos de âmbito geral. Isso não acontecia, era um loteamento. Cada secretaria no passado era um partido e nem conversavam uma com a outra. Polícia Civil não conversava com militar, que não conversava com Polícia Penal, muito menos com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. É raríssimo a semana, o mês que eu não estou no Ministério Público, que eu não estou no Tribunal de Justiça, porque essa proximidade, principalmente para as questões de segurança pública, são fundamentais. E essa maior aproximação entre as secretarias fez com que nós avançássemos muito no governo digital. Muita coisa que o Detran de Minas precisa, envolve a CEPLAG, a nossa Secretaria de Planejamento, envolve a Prodenge, e antes era cada um olhando só no próprio umbigo. Então, essa coordenação, essa integração tem sido fundamental para que a gente seja hoje um dos estados mais bem avaliado como governo digital, facilitando a vida do mineiro. O que, aliás, essa rotina de gestão com secretariados, ela é muito similar a uma rotina de gestão em qualquer empresa, sem a qual nenhum executivo consegue tocar a rotina. E a melhora nesse indicador é que faz, especialmente a empresa ou o governo ou qualquer organização, ter capacidade de lidar com aquelas coisas que são mais difíceis. E no caso do governador Eduardo Leite e também de Minas Gerais, contigo, governador Zema, embora um bom destaque na gestão e na eficiência da máquina pública, tem uma bola de ferro amarrada nas pernas de cada um de vocês, que é o estado da solidez fiscal, né? Você tem aqui um problema grande de dívida para lidar. Então, se esse músculo não está super bem desenvolvido, como lidar com isso para poder, num futuro, se livrar desse grande problema, né? Então, muito, muito legal isso. Não toquei na parte da dívida, né? Fazendo melhoria sem dinheiro é um pouco mais difícil ainda. Você está carregando mais alguns quilos nessa bota de chumbo aí. Mas, apesar disso, tem várias iniciativas que na próxima rodada eu gostaria de explorar com o senhor, que são bons exemplos que a gente todos podemos nos inspirar para como lidar em situações adversas com criatividade e com determinação para enfrentar os problemas. Mas vamos para São Paulo, governador Felício. Prazer tê-lo aqui.
São Paulo é um grande destaque, tem sido líder ao longo do tempo do ranking de competitividade do Brasil. Que bom que São Paulo é Brasil, né? São Paulo sozinho poderia ser a 20ª economia do mundo. Tem um destaque que eu quero, um destaque absoluto em infraestrutura, embora a educação seja um destaque, eficiência de máquina pública também seja um grande destaque, mas eu gostaria de explorar um pouco com o senhor esta agenda de infraestrutura e com tudo que São Paulo tem feito ao longo dos últimos anos, num estado que tem o maior PIB do Brasil, o 20º PIB do mundo, o que tem sido de melhores experiências em São Paulo nesse aspecto da infraestrutura que pode ser inspiração para todos nós em todos os estados, na gestão pública e também na iniciativa privada? Bom dia, prazer estar aqui com vocês, agradecer o Tadeu e o Bressan por me anunciarem como governador. Na verdade, eu sou vice-governador do estado de São Paulo e trabalho ao lado de um grande homem público, que é o nosso governador Tarcísio. Especificamente sobre esse tema, Bressan, ele é um craque, o tema de infraestrutura. Então, vou dividir um pouco com vocês como São Paulo vem avançando no novo ciclo de investimentos de infraestrutura. Cumprimentar o nosso governador Zema, o governador Leite, o Riedel, que já vai participar do próximo bloco, e nós já temos 351 bilhões de investimentos contratados em infraestrutura. Mas primeiro, deixar uma coisa muito clara a cada um de vocês. Investimentos de infraestrutura não são projetos de uma gestão ou de um governo, é projeto de Estado. Via de regra, são projetos de longo prazo. Para isso, a vontade política de quem está à frente desse governo, seja o governo federal, governo estadual ou o governo municipal, é fundamental para que se avance. São obras e dificuldades nos seus projetos de concessões, PPPs que acontecem numa gestão e que só vão se realizar de fato, se concretizar ao longo de talvez 2 ou 3 governos adiante. Eu também tenho o privilégio de ser o presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. É o conselho responsável pelas PPPs, pelas concessões e pelas privatizações do nosso Estado. Uma agenda bastante ousada do nosso governador Tarcísio em PPPs e concessões, atraindo a iniciativa privada, e aqui você fala no início da sua apresentação, a importância da gente viabilizar recursos para os estados em parcerias com a iniciativa privada. E como você também disse, São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, mas ainda assim é um estado muito desigual. Para quem conhece, se for ali no Vale do Ribeira, no Pontal do Paranapanema, e esses investimentos em infraestrutura, e eu vou falar rapidinho alguns aqui, dividir, compartilhar com vocês, são fundamentais para a gente dar oportunidade para essas regiões menos desenvolvidas do nosso estado. Eu vou destacar aqui alguns temas das agendas que nós vamos realizar de concessões e PPPs. Já foram 11 leilões realizados pelo governador Tarcísio, aquela batida do martelo, que muitos de vocês veem o governador batendo nos leilões da Bolsa, aquela batida de martelo representa quase que um desabafo, porque a construção de um projeto de infraestrutura é muito difícil. Tem discussão ideológica, discussão técnica, discussão jurídica, para chegar naquele dia e a gente poder bater aquele martelo com veemência de missão cumprida na fase 1. E eu fase 1 porque é quando a gente faz o leilão. Vem aí depois a segunda fase, que é o acompanhamento desses projetos. Para isso, São Paulo se preparou com a nova Artesp, que é uma agência reguladora da área de ferrovias, rodovias, e também com a nossa Arcesp. Então, 2 agências que estão hoje preparadas para que a gente possa ter um acompanhamento desses contratos da altura que São Paulo precisa. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da Artesp para o próximo ano é de 400 milhões de reais. A ANEEL aqui, do governo federal, tem um orçamento de 100 milhões de reais para o Brasil inteiro de acompanhamento das concessões na área de energia. Dei um exemplo, mas é fundamental e importante esse acompanhamento. Dizer aqui, dividir alguns projetos com vocês, como a volta do trem de passageiros para o estado de São Paulo. Infelizmente, o nosso país, há muitos anos atrás, quem for mais velhinho, vai lembrar que optou pelo modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias. Um país como o nosso,
de dimensões continentais, foi vendo ao longo dos anos nossas ferrovias sendo sucateadas. É claro que não precisava optar só por uma, a gente podia conviver com as rodovias e com as ferrovias, mas infelizmente o país foi sendo sucateado com as suas ferrovias, era hora de mudar essa situação, e o nosso então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, quando assumiu, faz o novo marco legal das ferrovias, as autorizações ferroviárias, e começa a mudar essa lógica. Claro que como governador ele não ia fazer diferente, e aí a gente lançou o TIC Campinas, que é o trem de média velocidade, ligando São Paulo-Campinas, 1 hora aproximadamente desse trajeto. Agora esse semestre o trem São Paulo-Sorocaba, o TIC São Paulo-Sorocaba, e depois no ano que vem o TIC São Paulo-São José dos Campos. Projetos de 5, 6 anos, para que estejam maduros e a população possa então passar a usufruir desse novo serviço. Vou dividir com vocês também um projeto que vai ser leiloado agora em setembro, que é das travessias de balsa, os ferry boats, nas nossas travessias litorâneas do estado de São Paulo. Em visita à Estônia, à Dinamarca, à Suécia, nós encontramos lá o maior número de balsas eletrificadas no mundo operando ali. Já era uma realidade, era hora de trazer esse exemplo de sustentabilidade no pilar exato da palavra, ou seja, com impacto de meio ambiente, social e econômico, e trazer essa modelagem para agora, para nossas travessias. São 14 travessias de balsa, e a gente muda, então, essas travessias, todas elas serão eletrificadas. A partir do 3º ano, a empresa tem que começar a trocar todas as balsas. Nós temos balsa lá operando desde 1958, e são operadas diretamente pelo governo do estado, consomem 270 milhões de recursos públicos de subsídio, e ainda assim um serviço mal feito. Atrair a iniciativa privada também vai ser importante. Avançamos nas rodovias, né, e também, claro, preciso falar para vocês sobre a Sabesp. Foi um grande leilão, lá é uma desestatização e não uma privatização, porque nós mantivemos 18% das ações da Sabesp. Esses 18%, daqui a 3, 4 anos, vão valer muito mais do que o total de ações que nós tínhamos anteriormente, mas mais importante do que isso é ter a convicção que a gente está levando saneamento básico para cada canto do estado de São Paulo. Estado mais rico da federação e que ainda tinha indicadores muito ruins. É comum quem vai visitar a praia, e aqui a gente deve ter muita gente que frequenta as praias lá do nosso litoral sul, litoral norte de São Paulo, você tem que ver uma plaquinha lá, plaquinha vermelha da CETESB ou plaquinha verde antes de entrar no mar. Ou seja, a gente quer atrair turismo para o nosso litoral, e nós mesmos não tratamos o esgoto que lançamos nas nossas praias. Era preciso fazer diferente. Em 2029, antecipando a universalização, São Paulo vai ter 100% de esgoto e água com segurança, fornecida, claro, para aqueles que se servem pela Sabesp, para os municípios parceiros da Sabesp. Paralelo a isso, um projeto do Universaliza, que é também para levar saneamento. E, por fim, dividir com vocês o centro administrativo. Nós estamos juntando, na verdade, 22 mil servidores na região central da cidade de São Paulo. Lá, Minas tem um grande centro administrativo, muito bonito, mas que acabou ficando distante da região central, um projeto de governos anteriores, a gente sabe, Zema, e ali a gente revitaliza o centro da cidade de São Paulo com uma PPP, onde a empresa não só vai construir os prédios, mas também vai ser responsável por manutenção, por segurança, área de TI, toda a parte de serviços necessários. Para vocês terem uma ideia, hoje São Paulo tem 60 prédios na cidade de São Paulo, alguns deles muito parecidos com aquelas antigas repartições públicas, muito atrasadas, sem a condição para os servidores atuarem a contento, bem, com conforto, e ali ele vai ter um único contrato. Hoje nós temos 900 contratos. Cada prédio desse, Bressan, são 15 contratos, limpeza, segurança, manutenção, eles vão ser resumidos a um único contrato, a empresa constrói o prédio ao longo de 30 anos, presta esse serviço, e a gente pode revitalizar a região central e, ao mesmo tempo, trazer uma condição de trabalho melhor para os nossos servidores. Espetacular. Excelentes exemplos que São Paulo traz para todos nós. Sem dúvida, essa iniciativa do centralizar o administrativo do governo vai ajudar muito a revitalizar o centro, que é uma área que, para quem mora em São Paulo, é carente de várias dessas coisas. Na próxima rodada, a gente explora um pouquinho mais sobre esse elemento e como São Paulo, através do seu exemplo de gestão, ajuda o Brasil a avançar ainda mais na digitalização dos serviços. Vamos de volta para o Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite.
numa visita recente que eu fiz a Porto Alegre e ao Vale dos Sinos, me chamou a atenção um grande prédio no complexo da Tecnosinos, né, sobre uma placa de uma empresa que desenvolve semicondutores. Sendo uma empresa global que sofreu muito na pandemia com a quebra da cadeia de suprimentos dos semicondutores, né, nós tivemos, com o chip shortage, uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira que tem 1 em cada 10 smartphones do mundo tem uma tecnologia nossa, sofreu muito pela falta de suprimentos que está concentrado no Sudeste Asiático, que a gente não tinha aqui no Brasil e não tem. Então, esse programa dos semicondutores no Rio Grande do Sul, gostaria de que falasse um pouquinho dele, mas linkando com as iniciativas público-privadas, o papel do privado, o papel do governo do Estado, o como isso incentiva a inovação, os outros exemplos, fora Tecnosinos, Tecnopuc, o próprio Instituto Caldeira, e todas as iniciativas conjuntas, Estado e mundo privado, que a gente pode explorar aqui nesse palco. Bom, inclusive a nossa secretária de Inovação está aqui também, a secretária Simone. Nós identificamos justamente depois da pandemia o desafio que foi para as cadeias de suprimento, que se concentraram muito em alguma localidade no mundo, nesse caso especialmente no continente asiático, e a dificuldade depois que enfrentaram os países para acessar, né, os insumos, os materiais que precisavam, os componentes para os seus produtos, e observamos, né, que nas condições geopolíticas, inclusive, não apenas as relacionadas a uma pandemia, um problema sanitário, mas os desafios geopolíticos globais também podem ensejar reposicionamento dessas cadeias de suprimentos. E no sentido de trazermos, né, um foco para a América do Sul e dentro desse contexto o Rio Grande do Sul, foi que nós desenvolvemos um programa de semicondutores, não, né, porque o Estado queira ter a vocação, mas porque ele já tem. Nós temos nas nossas universidades cursos, né, que formam mão de obra importante nesse setor da eletrônica. Nós temos uma empresa pública, que é a CEITEC, empresa federal, que desenvolve também semicondutores e que acabou gerando e estimulando também expertise e conhecimento. E temos já empresas também privadas, como a HT Micron ou a Impinj, Insilica, e agora o anúncio, inclusive, de um novo investimento da Telescom, que é de quanto mesmo? R$1 bilhão que nós temos de investimentos dessa empresa para a produção também de semicondutores, desses microchips. Então, a gente criou um programa em que incentivos são criados pelo governo, formação de mão de obra, a gente está financiando também, né, muita formação de mão de obra para desenvolvimento dessas competências e habilidades, para oferecer o capital humano fundamental para atrair esse nível de investimento. Mas eu queria destacar, Bressa, também que o que eu considero fundamental para a atração de investimentos é ter máquina pública que funcione. No final das contas, isso a gente vai voltar, né, sempre, é inevitável. A sustentabilidade dos serviços depende de máquina pública ajustada, funcionando corretamente. Então, você mencionou, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, assim como o Rio de Janeiro, enfrentaram situações mais críticas do ponto de vista da sustentabilidade fiscal. Nós ainda temos desafios lá no ranking, no pilar da solidez fiscal, porque a dívida acumulada é muito grande, né, de vários governos. Nós passamos a conviver melhor com as dívidas, né? Elas existem ainda, mas elas são suportáveis porque reformamos a máquina pública, nós reduzimos o custo da folha de pagamentos do Estado de 80% a folha bruta sobre a receita corrente líquida para 60%. O resultado é que a gente saiu, de outro lado, de uma taxa de investimentos que estava em torno de 2% a 3% para quase 11% de taxa de investimentos do governo sobre a receita corrente líquida no ano passado. E com isso, avança a segurança pública, onde nós saímos da 8ª posição no ranking para a 3ª posição. Somos o estado que tem o menor número de roubos de celulares per capita no Brasil. Muito diferente de 5, 6 anos atrás, que era Não, terrível. O Estado tinha uma dificuldade ali entre 2016 e 2017, foram anos muito difíceis, as pessoas terem medo de sair nas ruas, de sair para jantar, porque aconteciam arrastões nos restaurantes.
E isso virou completamente. O ano passado foi o ano mais seguro da história recente, superando o ano anterior, que tinha sido o ano mais seguro, e esse ano todos os indicadores indicam que vai ser mais seguro ainda do que o ano passado. Então, redução de roubos ao comércio em 80%, roubos de pedestres em 80%, redução de roubos de veículos 90%. E por que eu estou trazendo um assunto de segurança quando você me fala sobre semicondutores? Porque não há possibilidade de você reter talentos. Nós temos um ecossistema de inovação, que nós já falamos aqui, super importante. Esse ecossistema depende de gente, de capital humano. Como é que você retém, eu formo bem, mas como é que eu vou reter essas pessoas no meu estado se elas têm medo de viver nesse lugar? E hoje a gente oferece um estado com segurança, com um modelo de segurança eficiente, efetivo, que está entregando esses bons resultados, retendo os talentos do estado e dando a possibilidade de desenvolver ainda mais a captação de novos investimentos, entre eles esse que exige um nível de formação de pessoas que podem ir para qualquer lugar do mundo, trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas que têm que querer viver lá, e elas podem viver num estado que, além de ser o estado que proporciona paisagens encantadoras, todos poderão vender as boas paisagens que tem, mas no inverno, o inverno é o gaúcho. Então agora nós estamos no inverno, está todo mundo convocado para ir para o Rio Grande do Sul, né? Porque frio de verdade, né? Para viver aqui no Brasil, tem que ir lá para o Rio Grande para viver o charme do inverno gaúcho. Eu fui ao Rio de Janeiro recentemente, o Eduardo Paes me ofereceu fundir quando estava 18 graus lá. Eu digo, não faz sentido, isso aí é para ir no Rio Grande do Sul para comer, não é verdade? Então, por favor. Muito bom. Muito legal ouvir esta maneira de encarar a gestão. Governador Zema, educação tem sido uma das evoluções muito constantes do Estado de Minas, né, estando hoje ainda numa posição de terceiro, né, no ranking de educação. Sem dúvida, isso tem viabilizado outros avanços do Estado. Tem um programa específico de educação profissionalizante que tem tido muito sucesso e tem sido muito custo-benefício muito efetivo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse programa, por favor. Perfeito. Bom, antes de falar sobre ele, eu quero falar algumas mudanças que nós fizemos em Minas que foram fundamentais para a educação avançar. Primeiro, uma melhoria gigantesca nos prédios escolares, já reformamos mais de 2.400 escolas, reformas grandes, intervenções muito expressivas, uma melhoria gigantesca na merenda escolar. O governo anterior do Tudo pelo Social investia 20 milhões em merenda escolar. Nós estamos investindo 470 milhões por ano. Dá para ver como a merenda melhorou. Mais uma vez, parceria com as prefeituras. Antes se pagava por aluno, passamos a pagar 2 anos atrás por quilômetro rodado, já que nós temos municípios muito pequenos e municípios muito grandes, que eram penalizados nessa situação. Mais treinamento para os professores e o grande trunfo nosso realmente é o Trilhas de Futuro, que mesmo Minas não sendo o estado mais populoso do Brasil, tem o maior programa de formação técnico-profissional do Brasil. Já formamos 70 mil jovens e adultos, já vi gente de 70 anos fazendo curso, e estamos nesse momento com mais 70 mil em processo de formação. Isso sem contratar uma pessoa para trabalhar no Estado e sem construir uma sala de aula, fazendo uso de escolas privadas. O Estado fez um levantamento em todas as regiões, municípios interessados em ter esses cursos. Pedimos às escolas que oferecessem de acordo com a demanda no município que tem atividade de mineração. Você vai ter lá técnico em edificação, técnico em mineração, talvez tenha necessidade de técnico de enfermagem para o sistema de saúde. Então, tudo feito sob medida, escutando a prefeitura, escutando a associação comercial, escutando os sindicatos, para otimizar o uso desse recurso que é limitado. E o resultado tem sido, modesta à parte, um sucesso muito grande. Nós temos lá no sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, que é um polo da eletrônica, né? Estive lá com jovens que fizeram trilhas de futuro e
O que eu escutei foi o seguinte: consegui meu primeiro emprego, depois de fazer aqui o curso de eletrônica, ou fui promovido, agora não sou mais aqui operador de máquina, sou supervisor e por aí vai. Então, um curso que está totalmente ajustado àquilo que nós mais prezamos, que é a atração de investimentos. Rompemos agora, há 2 semanas atrás, 500 bilhões de reais de investimentos atraídos para Minas. Isso é 90 bilhões de dólares, é mais do que muitos países do mundo. E, de acordo também com o último CAGED publicado pelo Ministério do Trabalho, rompemos também 1 milhão de empregos com carteira assinada, criados durante a minha gestão, o que faz com que se demande cada vez mais mão de obra. Então, Trilhas veio exatamente dentro desse contexto de dar mais oportunidades para os jovens, e pela primeira vez na história também, foi publicado aí recentemente, os estados que estão atraindo pessoas como emigrantes, em Minas, que sempre exportou pessoas, era um estado de emigrantes, voltou a ser, aliás, se transformou agora num estado de emigrantes. Atraímos nos últimos anos mais de 120 mil pessoas que não moravam em Minas para estar morando lá. Então está tudo dentro desse contexto, e o Trilhas hoje é dinâmico. Na hora que você não tem mais necessidade de técnicos de enfermagem, de radiologia, ou você desativa aquele curso, ou leva ele para uma outra área que surgiu e tem uma nova demanda, como turismo, por exemplo. Sem dúvida, esse elemento da capacitação profissional, e se o Estado desenvolve a sua mão de obra, seja para permanecer no Estado, mas seja para aumentar a produtividade das empresas que ali se instalam, essa é a vantagem competitiva, o aumento da produtividade, que garante que o Brasil como um todo, o Estado como um todo, consiga ser efetivamente competitivo. Quando a gente olha as grandes economias que de fato conseguiram construir riqueza, mas ao mesmo tempo manter uma classe média com cada vez mais poder aquisitivo, isso se deu pela produtividade. Então esse elemento da educação, sem dúvida, é fundamental. O que mais se escuta do setor privado, muitas vezes, eu tenho aqui vagas qualificadas, com bons salários em aberto, recebo centenas de currículos, ou faço entrevistas e não consigo ninguém qualificado. Então, vem para diminuir essa lacuna, exatamente. Muito bom. Tadeu, eu vou quebrar o protocolo para fazer uma terceira rodada. Já vou antecipar a pergunta para o governador Eduardo Leite, para o governador Zema, e o Felício pode pensar também, mas antes a gente vai numa pergunta de São Paulo. A pergunta final vai ser, para responder em 5 segundos, que manchete vocês, como gaúcho, como mineiro, como paulista, gostariam de ver publicadas após a sua gestão e como sonho do Estado? Mas isso vai ficar para a nossa última rodada. Eu volto volto de novo com o governador Felício. Com essa pujança toda, governador, a quem mais tem, né, a gente mais espera, concorda? Então, com essa pujança toda, com essa riqueza toda, com esse PIB extraordinário, com essa capacidade de poder fazer gestão, atração de investimentos, melhora de infraestrutura, melhora da educação, melhora de máquina pública, muitas coisas São Paulo tem condição de ser o melhor do mundo, né? Eu tenho acompanhado algumas missões que tanto o governador Tarcísio quanto o senhor têm feitos para fora, no sentido de buscar melhores tecnologias. E eu acabei de descobrir na nossa antessala a diferença de um túnel submerso para um túnel imerso, né? Que coisa São Paulo pode trazer para o Brasil que vão colocar a gente melhor posicionados no mundo? E fala um pouquinho sobre o túnel lá de Santos Guarujá. Bom, vamos falar mais uma obra de infraestrutura, aproveitar o gancho, já que não deu tempo de falar na primeira rodada. Agora também, em setembro, São Paulo leilou a construção de um túnel imerso Santos Guarujá. E a grande diferença é que esse túnel não será aquele túnel que você cava ele por baixo, no caso do leito do mar. Ele, em vez de ser escavado, ele é construído fora da água, grandes aduelas, estruturas de concreto quadrada, levado ao mar, e ali se afunda o túnel, retira essa água lá de dentro e espera-se que ela nunca mais volte lá para dentro. E ali vai ser uma ligação que há mais de 100 anos aquela região do estado de São Paulo, Santos Guarujá,
esperava. Já se falou em ponte, já se falou em túnel, e nós tivemos a oportunidade, eu, o governador Tarcísio, de visitar uma obra na Dinamarca, de um túnel de 14 quilômetros, feito com a mesma tecnologia, Dinamarca com a Alemanha, e já existe um em operação, aliás, alguns com essa tecnologia, mas também um da Dinamarca para a Suécia, que também tem um túnel de 4 quilômetros construído com a mesma tecnologia, e o mais interessante, muitas empresas já interessadas em participar do leilão, e nós vamos trazer essa tecnologia aqui para o nosso Brasil, para o nosso estado de São Paulo. Quero aproveitar a oportunidade também, parabenizar, né, o CLP e o CONSAD pelo foco desse congresso, que é a questão dos dados, né, as questões das evidências, que são tão importantes para que a gente possa fazer uma gestão cada vez melhor. Aproveitar, falar para o Tadeu que ele tem que incluir no meu currículo, que fui aluno do CLP também, né, fui aluno como secretário, fui aluno como prefeito de São José dos Campos, há muito tempo acompanho o grande trabalho feito pelo CLP. E acho que nós, gestores públicos, temos uma responsabilidade muito grande, porque eu vou dizer a vocês, eu não confio em quase nenhum dado que a gente vê divulgado em relação a governo federal. São sempre dados que a gente tem que olhar com desconfiança. Ou porque mudam a metodologia para beneficiar o governo de plantão. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao elaborar as nossas evidências, dados e informações, indicadores principalmente. Mas quero dar aqui, além dos rankings, que colaboram muito, não só para uma disputa externa, mas para a gente possa se superar internamente, ver onde a gente pode melhorar, mas quero dizer no dia a dia da administração a importância, e vou dar 2 exemplos práticos e rápidos aqui, sobre a importância da transparência de dados e informações. Um deles é uma missão que o governador me deu também, que era sobre a Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, um problema de mais de 30 anos, não sei se quando ele me passou essa missão, é porque ele gostava de mim ou não gostava de mim, mas de fato a gente conseguiu fazer um trabalho coordenado com a prefeitura e passamos a dar transparência absoluta em tudo ali que era apurado, desde a contagem de pessoas, que tinha com a metodologia de contagem que foi aplicada, então toda semana a imprensa, qualquer órgão, poderia saber quantas pessoas tinham ali naquela cena aberta de uso, que é o nome técnico para Cracolândia, para que todos pudessem acompanhar. Também os indicadores de roubos e furtos daquela região, até hoje, são divulgados, e depois os indicadores dos tratamentos, né? Quantas pessoas se encaminharam para tratamento, que tipo de tratamento, o perfil de cada um que foi encontrado ali naquela situação de extrema vulnerabilidade. E por que eu estou falando da importância? Porque assim que eu assumi essa missão, lá em 2023, eu fui procurar dados de outros projetos de gestão anteriores. Afinal de contas, a gente não tem nenhum compromisso ideológico, a gente quer fazer gestão. E para isso você precisa de informação. E aí eu fui buscar outros programas que haviam sido aplicados no passado em relação àquela situação da Cracolândia. E o resultado foi que eu não achei absolutamente nada. Portanto, uma das primeiras premissas foi a gente construir um repositório de dados para que outras gestões pudessem ver o que deu certo, o que não deu certo, e assim a gente fez. Hoje tem um repositório, a cena aberta de uso não existe mais, na Rua dos Protestantes, tinham 2.500 usuários, a grande maioria encaminhados para tratamento, ação da saúde, ação social e ação da segurança pública. E mais um exemplo rápido, que toda escola agora do estado de São Paulo, e foi implantado agora na nossa gestão, secretário Feder, nós temos o Super BI, que são os indicadores daquela escola. O diretor tem como missão e obrigação abrir o Super BI, e ali a gente tem uma série de indicadores. Falta dos alunos, falta dos professores, estão ali, a quantidade de trabalhos de redação entregues, a tarefa de casa, né? Uma série de indicadores que são utilizados não só para que a gente possa premiar aqueles diretores, mas também essas médias depois são ponderadas, e a gente então com esse número, ou a gente retira aquele diretor dessa missão, porque o diretor é que realmente toca uma escola. A gente percebe que o diretor à frente da escola é o grande gestor e que pode fazer a grande diferença para a vida daqueles jovens. Então assim a gente administra com Super BI, dados, indicadores, evidências, para que a cada dia a gente possa prestar um melhor serviço. Essa é a nossa missão como gestor público. Melhores decisões nascem de dados estruturados que permitam a gente tomar decisão, criar política pública. Muito bom. Rodada final, 30 segundos, talvez 15 para cada um. Cada um de vocês, se pudesse escrever uma manchete, ia ser publicada no maior jornal do mundo. Qual seria a manchete do Rio Grande do Sul, governador Eduardo? Eu vou usar só um pouquinho a mais, só para dizer uma coisa. Porque um assessor de imprensa uma vez meu me disse, quando era prefeito ainda,
quando a gente fica resignado com manchetes e notícias que achamos injustas, ele me disse: prefeito, se conforme, notícia é o avião que cai, não é o avião que pousa. A gente não vê a notícia, né, ao pousar mais 10 mil aviões em segurança, mas quando cair um, vai Sem virar dúvida. notícia. Mas às vezes eu acho que há um pouquinho mais de má vontade. Porque, por exemplo, uma notícia aqui do Rio Grande do Sul poderia ser: Rio Grande do Sul avança 5 posições no ranking da competitividade ao longo desses anos todos e se consolida na 5ª posição. Mas não vai faltar jornalista para querer botar a manchete lá dizendo o seguinte: 4 estados ainda estão na frente do Rio Grande do Sul. Então é mais ou menos isso que a gente acaba esperando, vamos falar a verdade, né? Mas no final das contas, se olharem todos os números, um estado que não conseguia pagar salário, que atrasava pagamento a hospitais, que estava com a crise na segurança pública, não tinha nenhuma capacidade de investimento, a notícia, da minha percepção honesta, seria: o Rio Grande do Sul virou o jogo. Muito bom. Governador Zema. O Tadeu disse aqui no início que o nosso governo, o trem voltou para cima dos trilhos de novo. Colocamos o trem em cima dos trilhos, que é muito mineiro. Mas depois, Eduardo Leite, de 7 anos aí de governo, que a gente vê a diferença que também teve no Rio Grande do Sul, nós estamos sendo mais ousados, o que não é muito do mineiro. Nós estamos falando que nós tiramos o Titanic do fundo do mar e que ele voltou a navegar. Muito bom, o Titanic navega. Muito legal. Governador Felício. Eduardo fez uma grande introdução. De fato, a imprensa é sempre detratora, né? Infelizmente. Mas sonhar não custa nada. Então vamos lá para a manchete. São Paulo avança na infraestrutura e diminui as suas desigualdades. Muito bem, parabéns. Governador Felício, governador Eduardo, governador Zema, um prazer estar com vocês. Parabéns.